Muito bom dia, graça e a paz de Deus seja com todos nós, amém? Muito bem-vindos a todos, maravilha poder ver os vossos rostos passado mais uma semana, amém? O facto de estarmos reunidos hoje aqui é sinal da graça e vitória de Deus sobre a nossa vida, amém? Muito bonito ver quando a igreja se reúne ao domingo para exaltar, adorar, cultuar o Deus Santo e Justo. Amém? Muito bem, meus queridos, vamos continuar o nosso estudo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e chegamos ao capítulo 4. Bem, na verdade nós vamos ler os versículos que lemos a semana passada também, porque esta divisão aqui do capítulo 4, vocês sabem, toda a Bíblia é inspirada por Deus, como nós vamos ler e aprendemos e relembramos mais uma vez a semana passada. Mas sabem, os capítulos e os versículos, isso não é inspiração divina. Então, infelizmente, às vezes aparece um novo capítulo onde não devia aparecer um novo capítulo. Não é? Alguém dizia que quem colocou os versículos e os capítulos na Bíblia ia em cima de um burro e quando o burro dava um salto ele punha outro capítulo e às vezes calhava o capítulo aonde não deveria estar. Este é o caso, não deveria estar aqui o início de um novo capítulo. Portanto, nós vamos ler do versículo 14 do capítulo 3 e vamos ler hoje até ao versículo 5. Vocês podem perguntar, então Domingos, porquê é que tu a semana passada chegaste só ao 17, não seguiste? Porque, como vocês sabem, eu sou muito rápido a pregar e se eu falasse todo até ao versículo 5, vocês não tinham tempo para ir trabalhar esta semana, não tinham tempo para estar de férias em casa, os que já não têm escola, não é? Porque nós estaríamos aqui ainda falando sobre tudo isso. Então, como alguns já me conhecem, então é preciso dividir aqui um pouco, está bem? Mas vamos fazer a leitura do... Bom, até seria bom nós lermos todo o capítulo 3. Porquê? Porque o apóstolo Paulo começa por avisar que nos últimos tempos, e estes últimos tempos têm a ver a partir da ascensão do Senhor Jesus até à segunda volta, que seriam tempos difíceis, complicados para a igreja. Por causa de quê? Por causa dos homens, por causa da humanidade, por causa das pessoas, que elas seriam egoístas e elas quereriam muito mais ter a ver com prazeres e egocêntricas, a ver com elas mesmas do que com Deus. E com tudo isto se levantariam falsos mestres e falsos profetas e falsas doutrinas e falsos crentes também. Amém? Porque só há falsos mestres, porque também há falsos crentes que buscam as falsas doutrinas. Porquê? Porque há quem não consiga, e nós vamos ver hoje isso, eles não aguentam a verdade. E porque eles não aguentam a verdade, eles procuram para si mestres de acordo com aquilo que eles gostam de ouvir. E Calvino dizia que o diabo sempre tem um falso mestre para cada desejo de um falso crente. Portanto, eles não buscam só um falso mestre, eles buscam muitos falsos mestres, cada um falando o que eles querem ouvir. Amém? Então este capítulo está a tratar disto e Paulo está a ajudar Timóteo, um jovem pastor na igreja de Éfeso, talvez a maior igreja da altura, a cuidar como deve ser da igreja. E no versículo 14, vamos então a partir daí, não é? Paulo vai dizer algumas coisas a Timóteo, a escrever. E nós vamos ler então do versículo 14 do capítulo 3 até ao versículo 5 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a ti, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra.
Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos inclinar as nossas cabeças em reverência a Deus e vamos mais uma vez buscar a face do Senhor em oração, meus amados. Deus bendito e Pai eterno, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos pela Tua presença aqui em nós e no nosso meio. Obrigado por estares connosco. Agradecemos-te pela Tua palavra que Tu tens preservado e tens guardado fiel até aos dias de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença maravilhosa do Teu Espírito conosco, conforme Tu prometeste, até à consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, pela obra que Tu fizeste nas nossas vidas, não só desejarmos a Tua palavra, como a amamos. Não há como amar-te a Ti se não amarmos a Tua palavra. E não há como amar a Tua palavra e não amar a Ti. E também não há como amar a Ti e a Tua palavra e não amarmos os nossos irmãos. Nós Te louvamos por tudo isso. Senhor, nesta manhã, que Tu Te agrades de ser connosco. Senhor, isto não serão, se Tu não fores connosco, se Tu não aplicares a Tua palavra aos nossos corações, se não fizeres a Tua obra em nós, Senhor, será um tempo perdido aqui neste lugar. Mas nós confiamos no Teu operar, no Teu mover. Confiamos que Tu Te derramarás mais uma vez nos nossos corações e assim seremos exortados e assim seremos santificados e assim, Senhor, seremos transformados para que cada vez mais sermos parecidos contigo. E o Teu nome receba toda a honra e toda a glória. Senhor, que o único nome e a única pessoa louvada e honrada e exaltada neste lugar e nesta manhã seja a pessoa de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós Te pedimos isto encarecidamente na pessoa dele. Amém. Muito bem, meus queridos, podem ficar sentados. Nós vivemos um tempo em que cada um tem a sua verdade e vivemos um tempo em que a palavra não tem muito valor ou nenhum valor. E também a palavra escrita cada vez vai sendo menos apreciada e procurada. Então, nós sermos crentes, filhos de Deus e sermos apaixonados por um livro, e uma coisa que eu tenho aprendido é que não há como dizer que somos filhos de Deus se nós não gostamos de ler. Porque o livro é o que nos fala do nosso Deus. E não há como nós amarmos a Deus se nós não amamos ler. Não se tu é dizer, não, lá para quem não foi transformado, isso pode não apreciar a leitura, pode não gostar de ler, pode passar tempo sem ler, sem meditar. E isso pode acontecer, irmãos, claro que sim. Até é normal que aconteça. Agora, é extremamente anormal. E eu gostava de começar por aqui e dizer-te nesta manhã, se tu achas que és um filho de Deus e tu não gostas de ler, e tu não tens prazer na leitura, talvez isso é um sintoma que tu poderás estar equivocado, enganado, acerca da tua identidade, ou talvez tu estás a passar um tempo em que estás a viver na carne e precisas que o Senhor te ajude, te auxilie e seja contigo,
para que tu possas ser restaurado. Amém, meu querido? Os irmãos entendem? Não há como nós dizermos que somos crentes e nós não pegamos na Bíblia durante a semana, nós não lemos, nós não meditamos. Isso é uma fraude, isso é uma mentira, isso é um engano. Eu sei que há um que está interessado nisso, que sejas assim. Eu sei que há muitas igrejas que são assim. Mas eu quero dizer-te que a igreja que o Senhor Jesus vem buscar em breve não é uma igreja assim. É uma igreja que ama a sua vinda porque ela ama a sua palavra e quer conhecê-la cada vez melhor. Porque é conhecendo a sua palavra cada vez melhor que nós melhor o podemos conhecer. Amém? Bom, mas Paulo vai tratar aqui de um assunto importantíssimo hoje e que eu gostava de saltar já para vocês ficarem a pensar nisso. A palavra pode ser lida, sim, mas a palavra precisa ser pregada, ensinada. Vivemos dias também que há muitas pessoas que dizem: "Mãe, eu tenho a Bíblia, eu não preciso de ir à igreja. Eu posso ler, eu posso estudar e está tudo bem." Repara que a própria palavra fala acerca de é importante ler, é importante meditar, isso é maravilhoso, mas a palavra também fala que Deus levantou homens para que a preguem, para que a expliquem, para que a ensinem. Então as duas coisas estão na palavra. Então tu não podes pegar a palavra pela metade e fazer uma coisa muito perigosa, que é nós só obedecermos ou só olharmos para a palavra para aquilo que nós gostamos, para aquilo que nos agrada. Não, irmãos, nós temos que olhar para a palavra por um completo, por inteiro. E as duas coisas se encontram na palavra. Amém? Não acredites nesses ditos crentes que dizem que eu não preciso de igreja, para que a igreja? Tenho a Bíblia, eu leio, eu faço as minhas orações, eu tenho a minha comunhão com Deus e está tudo bem. Isso é mentira. Isso é falso. Isso não é verdadeiro. Isso não se encontra nas Escrituras. Amém, meus amados? Bom, vamos ver então como é que nós vamos estudar este texto. Eu dividi em 4 pontos. E o primeiro encontra-se do versículo 1. Paulo vai 4:1. Paulo vai exortar a Timóteo acerca de o poder motivar. E o ponto número 1 é a motivação para pregar o Evangelho, que encontramos no versículo 1. Exorte, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. O ponto número 2 nós encontramos no versículo 2, a ordem para pregar o Evangelho. Nos versículos 3 e 4, nós vamos ver a indisposição para ouvir o Evangelho. E no versículo 5, a obrigação de seguir em frente com a pregação e a proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre 3 compromissos que Timóteo deveria abraçar no seu ministério. E nós vimos isso. Ele não se deveria envergonhar do Evangelho, ele deveria estar disposto a sofrer pelo Evangelho e ele deveria perseverar no Evangelho. E devia preservar o Evangelho. Agora, neste último ponto, ele fala-nos do último compromisso que Timóteo deveria ter com o Evangelho. Ele devia, chegámos lá ou não? Ele deveria pregar o Evangelho. Então, o texto que nós vamos estudar, irmãos, trata acerca da sublime missão do pregador. George Barlon afirma que o pregador precisa cumprir a sua missão na presença do divino juiz, a quem ele vai prestar contas. Ele também precisa usar todos os métodos legítimos para realizar a sua obra com eficácia. Vimos isso no versículo 2. Ele precisa ser fiel às Escrituras em tempos de apostasia e de muito erro na igreja, versículos 3 e 4. E no versículo 5, precisa exercer uma contínua vigilância e muito corajosa devoção no cumprimento do seu dever. Não é fácil, irmãos, ser pregador. Não é fácil ser pastor. Não é fácil ser crente. Mas é o melhor que nos pode acontecer.
Bom, vamos ver então alguns pontos importantes para a nossa reflexão nesta manhã. A motivação para pregar o Evangelho, versículo 1. Antes de o apóstolo Paulo dar ordens a Timóteo para pregar a palavra, Paulo vai-lhe dar 3 motivações interessantes. Em primeiro lugar, ele vai dizer a Timóteo que os pregadores, os pastores, quem prega a palavra, eles vão prestar contas ao juiz dos vivos e dos mortos. Diz no versículo 1, na primeira parte do versículo 1, na parte A, conjuro-te ou exorto-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Como nós sabemos, e logo a seguir, no versículo 6, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo está mesmo a fechar a cortina da sua vida. Ele está no corredor da morte, ele está perto do seu martírio. Antes de partir, ele quer passar o bastão do Evangelho a Timóteo e ele transfere para ele esta solene incumbência. Ele diz, conjuro-te. Isto tem a ver com conotações legais que podem significar, por exemplo, testificar sobre juramento num tribunal ou dar um testemunho solene. Então, o que Paulo está a querer dizer a Timóteo é que este momento é sério, é que este momento é de extrema importância. E Paulo queria que Timóteo reconhecesse isso, a importância. Ele é sério não apenas porque o apóstolo está diante da morte, mas principalmente porque tanto Paulo quanto Timóteo vão ser julgados no dia em que Jesus Cristo vier. E tanto Paulo como Timóteo, como Domingos, como qualquer pregador ou qualquer pastor. Amém? Paulo diz a Timóteo, tu estás diante de Deus e do Messias, o juiz de todos, e é a ele que tu deves prestar contas. Isto porquê, irmãos? Porque havia muitos falsos mestres que surgiam de dentro da igreja. Se nós formos ver Atos 20, nós perceberíamos isso. Não vamos gastar tempo aí hoje. Porquê, irmãos? Porque eles começaram a querer agradar pessoas, agradar o auditório, para que o auditório ficasse, para que o auditório permanecesse, para que as pessoas não fossem embora. Então eles começaram a desviar-se da verdade, para querer que as pessoas se sentissem bem. E o que Paulo está a dizer a Timóteo é, Timóteo, tu não vais acertar contas com pessoas, tu vais acertar contas com Deus. E a pessoa que se deve sentir melhor na igreja não são as pessoas, é Deus. Amém? E deves lembrar que é com Ele que tu vais acertar contas. O que as pessoas falarem sobre ti, isso não é tão importante, porque no dia do juízo final, o que vai importar é o que Deus vai falar sobre ti. Amém? Às vezes, irmãos, e todos nós sabemos disso, nós dizemos, eu não ligo ao que as pessoas dizem. Ligamos, irmãos. A gente não quer saber. Queremos saber. E todos levamos com essa pressão. Todos sofremos esse, às vezes, não é? O pastor diante da igreja, diante do mundo, todos nós, às vezes diante da família, diante do nosso lar, às vezes com alguns que ainda não são salvos, com outros que são assim meio religiosos, não é? E então tudo isso leva a uma pressão. E o Paulo está a dizer, Timóteo, tu precisas te libertar disso. Tu só serás verdadeiramente livre quando a pessoa que tu mais temes é Deus. Quando o temor do Senhor é o princípio da tua vida. Amém? Quando a perseguição, quando o sofrimento aparecer, tu precisas estar ciente disso. Tu precisas permanecer fiel às Escrituras. Lembram-se no versículo 14? Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conheces... O que é que Paulo está a dizer? Está a dizer a Timóteo, Timóteo, olha uma coisa, presta atenção. Tu não mudes como os outros mudaram. Tu não busques novidades como outros mudaram. O que tu aprendeste na infância é isso. Não precisas alterar nada. Não precisas criar nada. Lembras do que é que tu aprendeste? É isso que tu aprendeste. E não precisas agradar a gente. Não precisas tornar isto mais leve, mais suave. Permanece no que tu aprendeste e no que estás convicto. Percebes, irmão? Nem todos os falsos mestres, eles nasceram falsos. Vocês entendem? Eles começaram, mas depois a pressão, depois o desejo de agradar, o desejo de... Eles foram
cedendo, 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 cedendo. E ao ponto que depois eles já nem se apercebiam até onde é que eles estavam. E Paulo conhecia muito bem, como nós vimos na primeira carta, lembram-se quando eu vos apresentei Timóteo? Lembram-se? Ele era quê? Um rapaz. Isso é rapaz, ele era jovem e era quê? Tímido, tinha algumas doenças, não dava para o evangelho hoje da prosperidade, pois não, e da cura, não é? Como é que alguém pode ser doente? Mas Timóteo era doente. Mas hoje as pessoas dizem, se tu tiveres fé, tu não tens doenças. Não é? Que coisa louca. Que coisa mais falsa. Que coisa mais mentirosa. Aliás, se tu tiveres fé, tu não és pobre, tu és rico. Se tu tiveres fé, tu nunca és empregado, tu és patrão. Se tu tiveres fé, tu não tens uma casa alugada, tu tens casa própria. Se tu tiveres fé, tu não andas de autocarro, tu tens o teu carro. Que loucura, irmãos, que mentiras, que coisa mais horrível, que coisa tão antibíblica, que coisa tão anticristo. Esse é um falso evangelho, que não é evangelho, porque isso não são boas notícias. As boas notícias, irmãos, é que tu eras um pecador sem cura, não havia maneira, sem solução, não havia solução para ti. E Deus, pelo muito amor com que te amou, Ele enviou o seu Filho a este mundo. Viver a vida perfeita que tu nem eu conseguiremos viver. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e agora está à direita de Deus, intercedendo por ti e por mim. E esse é o verdadeiro evangelho. E tu não precisas ser... como é que eu ia dizer? Tu não precisas ser aquela coisa para que Deus te aceite. Tu só precisas que o Senhor tenha misericórdia de ti e que te conceda o arrependimento e que tu possas ter consciência pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor que tu és um miserável pecador e que tu não tens solução e que tu precisas de alguém que te tire daí. E a única pessoa que é capaz de tirar daí chama-se Jesus Cristo. E foi para isso mesmo que Ele veio. Mas sem reconhecimento que tu és um miserável pecador e que a única coisa que tu mereces é o inferno, um lago de fogo e enxofre, tu jamais serás um salvo. Se tu achas que Jesus veio para te dar uma vida melhor, esse evangelho é falso. Jesus veio para te salvar da tua condição miserável de pecador e de seres conduzido pela tua própria natureza pecaminosa. E Ele veio para transformar o teu coração. Se tu não crês nisso, tu podes andar anos e anos na igreja e tu não és um salvo. Tu és só um falso religioso que está buscando algo daqui e ainda não foi capaz de sair dessa condição. A única maneira que tu tens de sair dessa condição é o Senhor ter misericórdia de ti, de conceder o dom da fé, de conceder o dom do arrependimento e tu, a partir daí, confessares o teu pecado, perceberes a tua condição. Não é nós forçarmos a que Jesus entre no teu coração, é tu perceberes que tu precisas de Jesus na tua vida. Não é a nossa força para tu aceitar Jesus, é tu, pela uma operação milagrosa do Senhor nosso Deus na tua vida, o teu coração de ser transformado, e em vez de seres um vaidoso ser humano, seres um humilde filho de Deus. Amém? Paulo conhecia bem a personalidade de Timóteo. Sabia das suas debilidades. Ele era muito jovem, ele era tímido, ele lidava com frequentes enfermidades. E este jovem pastor estava à frente da igreja em Éfeso, talvez a maior da época. Num tempo de perseguição política, do incansável ataque dos falsos mestres, de tal maneira que os crentes em toda a Ásia estavam a abandonar a fé, eles estavam a ir embora. Haviam pressões externas, havia muitos temores internos. Timóteo não poderia de maneira nenhuma fraquejar. Precisava saber que o mais importante na sua empreitada, e que isso teria consequências eternas, era ele ouvir o Supremo Juiz e ouvir as suas doces palavras quando ele chegasse a encontrar-se com ele. Era ele ouvir: bem feito, porque foste fiel no pouco,
Agora sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lá em Mateus 25:11. Paulo está a dizer, isso é que importa para ti, Timóteo. Paulo dá essa ordem a Timóteo perante Deus e Cristo Jesus. John Stott diz que o mais forte de todos os incentivos à fidelidade é saber que a ordem foi dada por Deus. Amém? Basta a Timóteo saber que ele é servo do Altíssimo e embaixador do Senhor Jesus, para ele ter a motiva. Se isto não motiva, nada mais vai motivar. Se tu não sabes que a tua chamada vem de Deus, que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te incumbiu essa tarefa, se isso não chega, Deus, mas estou desmotivado. Não, irmão, só saberes que tu foste chamado para uma tarefa tão excelente, para uma obra que tu não tens capacidade alguma, quem será idóneo para uma tarefa destas? Não é? E se isso não é bastante para te motivar à fidelidade, mais nada te vai motivar à fidelidade. Lembras-te de Jesus, quando contou aquela parábola, diz, mesmo que os mortos ressuscitem, quando foi lá do rico e do Lázaro, lembra? Disse, não, eles podem, se eles não ouvirem a palavra, até um morto pode ressuscitar, que eles não vão ouvir. Isso foi provado na vida de um homem chamado Lázaro. Lembra? Jesus ressuscitou Lázaro. O que é que eles quiseram fazer? Eles quiseram matar Lázaro e Jesus. Não. Há gente que quer milagres. Uma igreja que eles dizem que tem muito de Deus e que há muita presença de Deus. É uma igreja de milagres. Não. O maior milagre é tu seres um miserável pecador e agora tu teres a plena convicção e fé que tu és um filho de Deus. Esse é o maior milagre. Isso transforma a tua vida. Esse é o maior testemunho para as trevas. Oh, irmão, mais vale. A Bíblia diz, és coxo, não há problema nenhum. Se Deus entender curar, claro que sim. Mas qual é a cena? Qual é o problema? Entrar coxo no céu. Agora, sem Jesus é que não dá para entrar no céu. Amém? Então, a maior motivação para Timóteo era ele saber que ele era servo do Altíssimo. É importante sabermos isto, irmãos. Não só os incrédulos estarão diante do tribunal de Deus para dar conta da sua vida, mas também os crentes e, sobretudo, os pregadores. Timóteo recebe essa incumbência do apóstolo Paulo. Ele vai prestar contas do seu ministério àquele que julga vivos e mortos. Tanto aqueles que se encontrarão vivos na vinda do Senhor Jesus, como aqueles que já partiram. O pregador é um arauto. Ele não pode mudar a mensagem que lhe foi confiada. Ele é um embaixador. Ele não fala no seu nome próprio, mas no nome e na autoridade daquele que o enviou. Ele não se representa a si mesmo, mas ao seu soberano. Todo pregador infiel que acrescenta algo à mensagem ou dela retira alguma coisa, ele será reprovado no dia do acerto de contas com o nosso Senhor. Em segundo lugar, ele vai prestar contas ao vencedor que virá em glória pela sua manifestação. John Stott, mais uma vez, vai esclarecer que a ênfase deste primeiro versículo não recai tanto na presença de Deus, mas na volta de Cristo. Todos nós, e muito mais os pregadores e os pastores, devem viver à luz dessa esperança. Na esperança da sua vinda. Devemos viver como que na ponta dos pés, aguardando e apressando o dia da sua vinda. Nós somos o povo que não apenas aguarda ansiosamente a volta de Cristo, mas o povo que ama a sua vinda. Veio o versículo 8 do capítulo 4. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Jesus voltará. Amém, igreja? Jesus voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente e vitoriosamente. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, o Rei dos Reis, virá em glória para julgar as nações. E é perante Ele que Timóteo vai prestar contas do seu ministério. Amém? Em terceiro lugar, ele prestará contas ao Rei que vem para estabelecer o seu reino de glória. Última parte do versículo 1. E pelo seu reino.
a segunda vinda de Jesus, meus queridos, vai ser absolutamente diferente, distinta da sua primeira. Na primeira vinda, ele se humilhou, se esvaziou, nasceu num berço pobre, foi educado numa família pobre, cresceu numa cidade pobre. Ele nem tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Lembram-se, ele entrou em Jerusalém, montado num jumento, empestado, e foi sepultado também num túmulo empestado. Ele se esvaziou completamente. Mas na sua segunda vinda vai ser bem diferente. Ele virá em majestade e glória. Assentar-se-á no seu trono para julgar as nações. Julgará vivos e mortos, grandes e pequenos, reis e vassalos. Virá com grande poder para esmagar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Então todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Anjos, homens, demónios precisarão se prostrar diante do Rei dos Reis. Jesus é o Rei que vem estabelecer o seu reino de glória. Ele reinará com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Essa é a verdade gloriosa que deve ser o tónico para encorajar os pregadores a permanecerem firmes na proclamação do Evangelho a um mundo rendidos, a um mundo que está rendido a falsas doutrinas. Amém? Acham que é uma boa motivação ou não? Amém? Meus amados, quando nós começámos a estudar o livro do Apocalipse, vocês lembram-se? O Jesus que virá é bem diferente do Jesus que já veio. Ele é o mesmo, mas ele vem com outra manifestação. Ele manifestar-se-á de outra forma. Muito bem, versículo 2. A ordem para pregar o Evangelho. Então Paulo passa da motivação para pregar o Evangelho para a ordem, para o imperativo da sua proclamação. E eu gostava que tu prestasses atenção aqui ao início do versículo 2. Como é que diz a tua Bíblia? Diz o quê? Prega a... Eu gostava que tu visses quão profundo é isto. Eu gostava de gastar algum tempo aqui para tu veres quão profundo é isto. Prega a palavra. Tu já pensaste o que é prega a palavra? É prega a palavra. Não pregues outra coisa. É isso ou não? Não pregues outra coisa. Não pregues invenções. Não é o teu testemunho. Não é a tua experiência. Não é os teus achos. É prega a palavra. E achas que há pouca palavra para pregar? Prega a palavra. Não é? Não pregues visões, não pregues intenções. Prega a palavra. Pregar a palavra é a principal missão de qualquer ministro do Evangelho. A palavra tem a supremacia e a pregação terá sempre a primazia. Amém? Quando aconteceu a Reforma Protestante, meus amados irmãos, os púlpitos, os altares mudaram. Antes da Reforma Protestante, o púlpito estava, como é numa igreja católica hoje em dia, o lugar onde eles fazem a leitura da palavra, e bem pouco eles fazem, está ao lado. No centro está o altar onde eles realizam a missa e toda aquela parafernália toda. A Reforma vai retirar isso, vai colocar o púlpito no centro. E isso era uma teologia, isso queria passar um ensino, uma mensagem. É que a palavra deve ter o centro. Os irmãos entendem? Então, a palavra tem a supremacia e a pregação deve ter a primazia, irmãos. Hoje vivemos dias em que estamos a voltar novamente, infelizmente, a tanta coisa. Um bocadinho de pregação, o que importa é um sketch, o que importa é umas imagens, o que importa é umas motivações, o que importa é um pouco de autoestima, e a palavra tem ali um canto para ela. E isso é horrível, meus amados irmãos. O que é que Timóteo deveria pregar? A palavra de Deus. Essa palavra nós vimos já alguns nomes para ela. Ela é o depósito, a escritura, as sagradas letras, a sã doutrina,
a verdade, a fé. O pregador jamais pode pregar as suas próprias palavras. Não pode. Ele não pode sequer torcer a palavra de Deus. Vocês entendem? Muitas vezes, não é porque alguém tem uma Bíblia na mão, irmão, que ele está a pregar a palavra. Não é porque alguém cita versículos ou muitos versículos que ele está a pregar a palavra. Porque ele pode citar muitos versículos, ele pode ter a Bíblia na mão, ele pode ser muito carismático e um bom orador, mas ele não diz o que a palavra está a querer dizer, ele não está a pregar a palavra. Às vezes a palavra nos púlpitos é só usada para o pregador dizer o que o auditório quer ouvir e não o que a palavra quer dizer ao auditório. E isso é terrível, meus amados irmãos. E isso é terrível. Ele não pode subtrair nem acrescentar nada à palavra. O seu papel, o papel do pregador, o papel do pastor, irmão, não é ser popular. Muito menos criativo. O papel do pregador, o papel do pastor, vocês sabem qual é, não sabem? Digam lá em uníssono. Hã? Agora vocês perderam a oportunidade. Ser fiel. Esse é o papel do pregador. Esse é o papel do pastor. É ele ser fiel. Ele precisa ser fiel às Escrituras. Havia um certo miúdo que na escola dominical, a professora da escola dominical perguntou-lhe: olha, o que é que vocês querem quando forem grandes? E um miúdo disse assim: eu quero ser pastor. E aquela professora da escola dominical ficou: uau, que lindo, que bonito, não é? Ele quer ser pastor. Não é? Quão boa professora de escola dominical eu sou. Ele quer ser pastor. Se ela não tivesse feito a segunda pergunta, ela ficava ali um pouco, não é? O problema é que ela fez a segunda pergunta. E queres ser pastor porquê? Porque os pastores não fazem nada. Bom, essa é a ideia da criança. Mas também, talvez, essa é a ideia de alguns crentes na igreja. Achar que o pastor, bem, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa ao domingo vir ali, não é? Dar ali uma palestra. Alguns é assim. Mas o trabalho do pastor é árduo. Lembras-te do que é que nós dizemos que devia ser tratado em dupla honra? Não é? Os que presidem sobre vós, principalmente os que se afadigam na palavra e na... é uma fadiga. Porquê é que é uma fadiga? Porque mal eu acabo este domingo de vos pregar a palavra, sabes o que é que vem a seguir? Outro domingo. E sabes como é que vai ser? Vai ser mais uma vez a mesma coisa. Eu vou estar-me a preparar para te trazer a palavra no próximo domingo. E sabes, no próximo domingo tu vais ouvir a palavra. E sabes como é que vai ser no próxima semana? Vai ser exatamente a mesma coisa. Eu estudar as Escrituras, da frente para trás, de trás para a frente, buscar aqui, buscar acolá, preparar-me para vos trazer a palavra fielmente. E tu achas que isso é fácil? Porque eu não posso pregar-vos a minha opinião. Eu não posso pregar-vos a minha palavra. Eu não posso pregar-vos o que eu acho. Eu não posso tirar daqui e algumas coisas e outras serem minhas. Eu tenho que pegar no texto, expor-vos o texto, explicar-vos o texto, aplicar-vos o texto, de acordo com o que o texto está a dizer. E não o que eu quero vos dizer, mas o que o texto nos quer dizer a nós. E tu achas que isso é fácil? O nosso chamado do pregador, do pastor, é pregar a palavra e não pregar sobre a palavra. Eu não venho aqui dizer-vos alguma coisa sobre a palavra de Deus. Eu venho aqui expor-vos a palavra de Deus. Alguém percebe a diferença? E muita, não é? Não é, irmã Teresa? E muita. Que diferença fez na nossa vida nós ouvirmos a palavra exposta fielmente ou falar acerca da palavra? Que diferença fez na nossa vida? Que transformação fez na nossa vida? Que mudança fez na nossa vida? Que maravilhoso milagre aconteceu na nossa vida? A palavra é o conteúdo da mensagem. Este texto que eu vos estou a dizer tem que ser o conteúdo da mensagem que eu vos estou a anunciar.
Senão eu não estou a pregar esta palavra. Estou a pôr aqui qualquer coisa. Amém? E a autoridade. Sabe qual é a minha autoridade para estar a falar convosco? Não é porque eu sou pastor. A autoridade que eu tenho para estar a falar convosco é se eu falo de acordo com a... Porque a autoridade é a palavra. Amém, meus amados? O pregador não cria a mensagem. Ele proclama a mensagem. Ele anuncia a mensagem. Amém, meus amados? Pregar a palavra não é uma invenção da igreja. É uma tarefa que ela recebeu. É uma incumbência. A palavra de Deus escrita foi dada para tornar-se palavra pregada. A palavra de Deus é revelada aos seres humanos na forma escrita, as Escrituras, na forma humana, em Cristo, e na forma falada, pregação. A palavra, o verbo grego, kerux, significa pregar como um arauto. Nos tempos de Paulo, o governante possuía um arauto especial que fazia as proclamações ao povo. Ele levava a missão dada pelo governante para proclamar essa mensagem, e era a mensagem do governante, não dele, em alta voz, de uma forma clara, de modo que todos ouvissem. Esse é o que o pregador deve fazer. Ele deve ser um arauto. A mensagem não é dele, ele traz a mensagem, é uma incumbência que ele tem, ele deve falar de modo audível e compreensível. Amém? Para que todos entendam. O embaixador ainda poderia ter o privilégio de negociar, mas isso não se passava com o arauto. O arauto tinha que proclamar. Ele não ia negociar com quem ia ouvir. Ele ia declarar a mensagem que ele tinha para entregar. Não havia um negócio, não havia tentativa de entrar em acordo. Dás a tua opinião. Vocês entendem? Não é isso. Não é isso. De maneira nenhuma. Era um mensageiro com uma proclamação a ser ouvida e cumprida. E como naquela altura deixar de ouvir o mensageiro era uma falta bastante grave, maltratá-lo ainda pior. Isso ainda era muito mais grave. E é dessa forma que o pastor, que o pregador deve pregar a palavra. Amém, meus amados irmãos? Não é a ver se entramos aqui num negócio, cedemos aqui uma parte e cede-se uma parte daí. Não. Não é? Alguém dizia quando o pastor acabou de pregar, alguns membros da liderança foram ter com o pastor e dizem: pastor, quando você prega, parece que você está a passar a mão pelo pelo de um gato, mas você está a fazê-lo ao contrário. Sabe o que é que ele está a dizer, né? O pessoal ficava, né? Ficava desconfortável, não ficava ali, né? Lisinho, penteadinho. Parece que você está a pentear o gato, mas ao contrário. Você percebe? Eles estavam a querer dizer: pastor, não entra dessa maneira. Vamos lá mais devagar, mais calmo. Está ao contrário. E o pastor disse: então vira o gato. Percebes isso? Amém? Está a ser difícil para ti, não gostas da mensagem. Não é Deus que vai mudar. És tu que tens que mudar. O auditório está a abandonar, está a ir embora, está-se a afastar. Acontece. Mas não é a mensagem que tem que ser transformada. É o homem que tem que ser transformado. Não é a mensagem que tem que ser alterada, como alguns dizem. Tem que ser atualizada. Não. És tu que tens que te atualizar com as Escrituras. És tu que tens que te identificar com as Escrituras. Este é um espelho. Se alguma coisa não está bem. Amém, meus amados? E se é uma mensagem de um rei, de uma autoridade, ela precisa ser proclamada como? Com entusiasmo e com convicção. É o rei que diz. É o superior que diz. Amém? Então ela tem que ser com entusiasmo. Não dá... Você já viste um pregador desanimado? Que horrível. Quer dizer, se eu vier contar as minhas lamúrias, talvez eu estou um pouco desanimado. Mas o púlpito não é para contar as minhas desgraças e as minhas lamúrias. O púlpito é para pregar a palavra.
O púlpito não é para que vocês tenham pena de mim. O púlpito é para que vocês ouçam a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Então ela tem que ser regada com entusiasmo e com convicção. Amém? Esta palavra tem que passar pelo pregador para que depois a mensagem passe para o auditório. A proclamação tem que ser viva, não seca. Oportuna. Não obsoleta, não uma coisa que já passou de... Não, tem que ser oportuna. Tem que ser para o momento. Essa tem que ser. Martin Lloyd-Jones, ele diz que a pregação é a lógica em fogo. A pregação é a razão eloquente. A pregação é a teologia em fogo. É a teologia vinda de um homem que está em fogo. Um homem que está a arder. Um homem que está a ser queimado pelo fogo divino. Amém, meus amados irmãos? Hoje, dias que nós vivemos onde há tanto fogo estranho, nós precisamos de homens, de arautos de Deus, que subam acima dos púlpitos, que preguem a palavra dessa forma. Porque nós não podemos esquecer que Deus é um fogo consumidor. Só alguém que está a ser queimado por esse fogo e está em fogo pode incendiar a plateia. Amém, meus amados irmãos? Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós que subimos aqui e vocês que estão aí sentados, que nós tenhamos essa consciência. Não é o volume que manifesta a presença de Deus. Sabe o que é que manifesta a presença de Deus em nós e no meio de nós? É nós não darmos nomes ao pecado. Pecado é pecado. Hoje dá-se muitos nomes ao pecado. Fraqueza. Ainda estou em processo. Rebeldia é, olha, o Senhor está a trabalhar na minha vida, eu ainda não estou aí nessa... Não, isso é desobediência, isso é rebelião, isso é rebeldia. Não é porque nós damos outros nomes ao pecado que o pecado não tem o mesmo destino. O pecado leva-te à morte. Tu podes dar o nome que tu quiseres ao pecado, mas o pecado leva-te à morte. Não vale a pena disfarçares. Eu oro para que nós sejamos uma igreja que, quando quer músicos, quer cantores, quer pregadores, quer quem seja que suba a este púlpito, principalmente, e claro que daí a todos nós, tenhamos os nossos olhos cheios de brilho, por causa do temor e da reverência, de nós sabermos o que é que estamos aqui a fazer. Olhos que choram pelo pecado de nós próprios e pelo pecado dos outros. Quando a Bíblia fala de gente madura espiritualmente, é gente que ajuda os fracos na fé. Lembram-se? Quando nós estudamos Romanos, não é? Come-se ou não se come? Não é? Tu que és espiritual deves ajudar o fraco na fé. Um acha que deve comer e acha que é de Deus. Outro acha que não deve comer e acha que é de Deus. Bem, os dois estão a temer a Deus. Bora lá, vamos ajudar com calma, com jeito. Vocês entendem? Amém? Numa igreja legalista, mas uma igreja santa. Uma igreja que se incomoda com o pecado na sua vida e na vida do outro. Mas não uma igreja que despreza o outro, mas uma igreja que ajuda o outro. Amém? Não uma igreja inclusiva que inclui em todos, porque se incluirmos todos, excluímos Deus. Quando tu encontras uma igreja que inclui todos, tu podes ter a certeza que essa igreja já excluiu Deus de lá para fora. Conseguimos entender isso? Mas uma igreja que acolhe, que
recebe, que cuida, que trata, que ama, que sofre. Mas uma igreja que, ao ouvido e ao coração de cada crente, tu ouves da parte dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. E tu queres agradá-lo em tudo. E quando tu sobes, seja apesar dos anos, tu sentes aquela fraqueza nas tuas pernas. E Senhor, sustenta-me, se não for a tua graça, eu estou perdido. Quem sou eu para proclamar a tua palavra? Quem sou eu para tocar? Quem sou eu para cantar? Irmãos, há igrejas que a música sai afinada, mas Deus não está lá. Há igrejas que há muitos gritos, mas o céu está calado. Há igrejas em que há muita dança, mas há zero de santidade. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude. Mas também há igrejas legalistas, frias, que não amam o outro. Perderam o primeiro amor, que são capazes de correr com os falsos mestres, mas que não são capazes de amar o irmão que está ao lado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja connosco. A pregação é vital para a igreja e para o mundo. A fé vem por ouvir, e a fé vem por ouvir pela pregação da palavra. Uma igreja pode existir sem o prédio, sem liturgia, até sem credo, porém jamais poderá existir sem a pregação da palavra. Mas o que é pregação? Pregação é a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo, por intermédio de uma personalidade humana, a um determinado público, com a intenção de salvar os perdidos e fortalecer os salvos. Isso é a pregação. Como eu já vos disse, uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é pregar sobre a palavra. A palavra é o conteúdo da pregação. A palavra é a autoridade do pregador. A mensagem jamais poderá ser fruto da subjetividade do pregador, mas ela precisa ser uma exposição fiel das Escrituras. Mais uma vez, citando John Stott, diz que nós não temos nenhuma liberdade para inventar a nossa mensagem, mas somente para comunicar a palavra preferida por Deus. E agora entregue, que Ele entregou à igreja, em sagrada custódia. Quer dizer, a igreja ficou com a responsabilidade de tomar conta da palavra. Não te esqueças que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. A igreja tem a responsabilidade de manter intacta a verdade da palavra. Mas não basta. Agora o que Paulo vai ordenar a Timóteo é que ele pregue a palavra. Não basta conservar intacta a verdade, livre das heresias. Não é suficiente simplesmente preservar a doutrina. Ela precisa ser proclamada com fidelidade, com senso de urgência e no poder do Espírito Santo. Foi isso que Paulo fez ao longo de toda a sua vida. Paulo cruzou desertos, navegou por mares turbulentos, pregou a palavra em muitas cidades, aldeias, templos, sinagogas, praças, ilhas, praias, escolas, tribunais e prisões. Ele pregou a grandes multidões, ele pregou a pessoas livres e a escravos, ele pregou a vassalos e a reis, a sábios e a gente iletrada, a judeus e a gentios. Porém, ele pregou sempre com um grande entusiasmo. Quer ele estivesse são ou enfermo, quer ele estivesse preso ou em liberdade, quer ele fosse amado ou odiado, aplaudido ou apedrejado, vivendo em abundância ou fraqueza. Foi assim que Paulo pregou a palavra. E ele agora está a dizer isso a Timóteo. Ele ordena a Timóteo: Timóteo, vai
e faz o mesmo que eu fiz. Os pregadores não são chamados para pregar palavras de homens. Não são chamados para pregar as filosofias do mundo. Eles não são chamados para pregar as decisões dos concílios, os dogmas da igreja, os sonhos, as visões, as revelações desses profetas modernos. Mas os pregadores e os pastores são chamados para pregarem a infalível e poderosa palavra de Deus. Eles devem pregá-la de forma pastoral, de forma a ter cuidado para com a igreja. Em primeiro lugar, ela deve ser proclamada com urgência. Ele diz, insta, quer seja oportuno, quer não. O verbo grego episteme, traduzido por instar, significa literalmente estar pronto, estar de prontidão. Todo pregador precisa ter esse senso de urgência. Richard Baxter diz que todo pregador deve pregar como se fosse um homem que está às portas da morte, pregando a pessoas que estão prestes a morrer. Amém? Esse deve ser o senso de urgência. Martin Lloyd-Jones cita estas palavras dizendo, preguei como se nunca mais fosse pregar novamente, como um moribundo a outro moribundo. Amém, meus amados? Isto são palavras de Martin Lloyd-Jones. A tarefa de pregar é o chamado mais alto, maior e mais glorioso que alguém pode receber. Se tu quiseres adicionar algo a esta tarefa, eu diria, sem hesitação, que a necessidade mais urgente na igreja cristã hoje é a pregação autêntica. E por esta ser a necessidade maior e mais urgente da igreja, claro, é evidentemente também a maior necessidade que o mundo tem. Não há nada como a pregação. Ela é a mais elevada tarefa deste mundo, a mais emocionante, a mais empolgante, a mais compensadora e a mais maravilhosa. É por isso que tu a deves fazer, sendo oportuno ou não sendo oportuno. Quer seja oportuno, quer não. Claro que isto não deve ser usado como desculpa para a falta de tato com as pessoas e que muitas vezes se caracteriza na evangelização. Esta expressão aplica-se não tanto aos ouvintes da mensagem, mas principalmente a quem fala. Então quer dizer que temos aqui uma base bíblica, não para sermos agressivos, para sermos, como é que eu ia dizer, indelicados com as pessoas. Mas isto é um apelo a nós deixarmos a nossa preguiça. Os irmãos entendem? Tempo e fora de tempo. Não quer dizer tanto como é que tu falas às pessoas quando te resistem, percebes? Mas um apelo a tu não usares desculpas para não. Meus amados irmãos, o pregador, o pastor, precisa estar pronto a pregar, quer o ouçam, quer não o ouçam. Quer a igreja esteja a crescer, quer a igreja esteja a diminuir. Quer esteja a chegar gente, quer esteja a ir embora gente. O pregador, o pastor, foi chamado para pregar a palavra. Sabes como é que muitas vezes surgem os falsos mestres? É que quando a igreja começa a diminuir, ele vai arranjar um profeta para dizer às pessoas o que as pessoas querem ouvir. E a casa começa a se encher. Não por causa da palavra, mas por causa de um falso evangelho que vai gerar um falso crente, que vai falar de uma falsa eternidade e que vai levar a uma vida
cheia de falsidade. Amém, meus amados irmãos? Como é que vais fazer, Timóteo? Como é que vais fazer? Com tantos falsos mestres. Vocês já viram aquelas imagens na internet? Uma igreja que prega a palavra, uma igreja de milagres, uma igreja de falsos, não é? Tem uma multidão entrando para uma e para uma igreja que é como deve ser. Vocês já viram essa imagem? Não é? É isso. Porque a porta é estreita. O caminho é apertado, poucos há que o encontrem. Mas Paulo está a dizer, Timóteo, mesmo que vejas muita gente estar indo embora, prega a palavra. Insta, corrige, admoesta. É preciso coragem. Mas mais do que coragem, é preciso temor do Senhor. É preciso crer que esta palavra é única, de um Deus único, que ela é poderosa. Amém? Quer ouçam, quer não ouçam. Ezequiel, capítulo 2. Versículo 7. Olha, lembras-te que quando Paulo está a falar a Timóteo, Paulo não tem o Novo Testamento, pois não? Aliás, Paulo está a escrevê-lo. Timóteo não tem o Novo Testamento, só tem o Antigo Testamento. Não é? Talvez Paulo está a lembrar-se de Ezequiel. Ezequiel 2,7, olha o que diz. E tu, porém, lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são um povo rebelde. Amém? Ouvem, fantástico. Não querem ouvir, fantástico na mesma. Estás onde te ouvem, prega a palavra. Estás onde não ouvem, prega a palavra. Aonde quer que fores, prega a palavra. Prega a palavra, com urgência. Amém? Amém, meus amados? Amém? Agarra todas as oportunidades, quer elas te pareçam propícias ou não. Se calhar agora não é o tempo. Prega a palavra. Amém? É claro, é muito mais fácil pregar dentro de um auditório que concorda contigo do que pregar dentro de um auditório que só vais lá aquela vez. Já aconteceu, não é? Só vais lá aquela vez, não vais mais. Eles ficam-te com um ódio terrível. Mas se eles ficam com um ódio, isso é normal porque tu certamente pregaste a palavra. Porque quando a palavra é pregada, ou o ouvinte fica com ódio do pecado, ou fica com um ódio tremendo do pregador. As duas coisas acontecem. Ou a pessoa fica a odiar o pecado e quer acertar a sua vida com Deus, e o pregador fez um papel excelente, fez o papel que lhe compete, fez um excelente trabalho, ou senão ele fica a odiar o pregador. Aquele não, nunca mais. Mim não. É isso. É isso. Amém. O tempo oportuno, irmão, o kairos de Deus precisa de ser percebido e entendido. Desta forma, tu precisas de aproveitar cada momento para tu anunciares e pregares a palavra. Tu precisas aproveitar cada momento. Tu já ouviste alguma vez alguém dizer tempo é dinheiro? Já ouviste? Já ouviste? Para nós, crentes, e principalmente para os pregadores do Evangelho, tempo é salvação. Estás vivo? Estás aqui hoje? Deus deu-te a oportunidade, é tempo de pregar a palavra. Porque tempo é salvação. Talvez hoje é o dia da salvação. Talvez amanhã tu feches os olhos e tu já não vais ouvir. Então, para o pregador, tempo é salvação. Salvação
o dia da salvação é a oferta suprema. É a última, antes do dia do juízo. A palavra deve ser pregada, em segundo lugar, deve ter uma proclamação contextualizada. Ela deve corrigir, repreender, exortar. Paulo dirige-se a Timóteo dando estas ordens expressas. Prega, corrige, repreende, exorta. Pregar é exercer o papel de um arauto, como eu já vos disse, que comunica a urgente mensagem da parte do rei. Corrigir significa convencer os que nos contradizem, trazer à luz os pecados deles, revelar o erro. Isso é corrigir. Todos nós aqui andámos na escola, menos o irmão Manel, não é? Mas todos nós andámos na escola, não andámos? Todos vocês fizeram ditados, não fizeram? Lá no Brasil também é ditado que se diz? É, não é? Vocês falam mesmo a nossa língua, não é? Ditado. Hã? E lá a professora também se chama professora. E lá em África também. E lá em África e no Brasil também tem aqui, como cá em Portugal, a professora, quando corrige a vermelho. Era? É ou não é? Ei. Quando nós íamos mostrar o ditado, não é? Ou quando a professora entregava, depois ela, venham cá buscar, não é? E depois vinha aquele ditado que a gente até escondia assim contra nós, só para os outros não verem quanto de vermelho tinha lá. Porque estava muito corrigido. Alguém não sabe o quê? Bom, eu como tinha muitos vermelhos, fiquei marcado de infância. Não é? Hã? É ou não é? Mas havia alguns que faziam uma festa daquilo. Como se ter muitos vermelhos ele fosse um campeão, como não ligou nada àquilo. Vocês entendem? Quando o pregador ou o pastor está a corrigir, ele está a apontar os teus erros. Ele está a pôr a vermelho. Para que aconteça uma coisa na tua vida, na nossa vida, sabes qual é? Vergonha. Porque vergonha é o primeiro passo para o arrependimento. Se não tens vergonha do pecado, se tu pecas normalmente, aliás, se tu pecas e só estás preocupado que alguém descubra, isso é horrível. Isso é perigoso. Perigoso. Porque com quem tu tens que prestar contas, já pôs lá o vermelho, sabes? O que é que interessa os outros saberem ou não? Ele já pôs lá o vermelho. Ainda que os outros ficam todos contra. Então, que nota tiveste? 20. Mas tiveste... Estes números são um bocado complicados para mim, porque na minha altura era satisfaz bastante, suficiente, não satisfaz. Eu era o recordista do suficiente. Não é? Algumas vezes não satisfaz. Nunca satisfaz muito. Péssimo aluno. O Senhor tem-me ajudado a ser um melhor discípulo. É perigoso quando nós não nos preocupamos. É perigoso quando nós nos satisfazemos com uma vida medíocre. Sabes o que é medíocre? Médio-crer. É crer no médio. Pronto, está. Horrível. Horrível. Corrigir é isso. Convencer os que nos contradizem, trazer à luz os pecados, revelar o erro. Repreender é um confronto direto. É isto ter com o outro e pau, vamos lá. Mateus 18:15, quando o teu irmão pecar, corrige-o. Quando se arrepender, perdoa-lhe. Como Paulo fez com aquele impuro de Corinto, 1 Coríntios 5. Como Natã fez com Davi. Exortar significa chamar para estar perto. Buscar o outro para o auxiliar, para o consolar. Amém? Olha, não está certo o que tu fazes. Vamos caminhar os dois juntos. Vamos orar. Vamos buscar de Deus. Deus é longânimo. Não desprezes a sua bondade, a sua longanimidade. Porque é a bondade de Deus, o facto de Ele não acabar logo connosco, que nos leva ao arrependimento.
Então pensa nisso. Então exortar o outro é trazer o outro para perto de ti, para perto de Deus e levá-lo a ser restaurado. Era isso que Paulo estava a dizer. É isso que precisas de ser, Timóteo. A palavra fala a homens diferentes em situações diferentes. O pregador precisa ser fiel, mas ao mesmo tempo ele precisa ser relevante. Ele deve usar argumentos, repreensão, apelo. Não o apelo para a salvação, mas apelar ao outro para que se chegue para perto de Deus. Como falávamos na quarta-feira, vocês lembram-se? Ainda que tu caias em pecado, tu não corras para longe de Deus. Mesmo que tu caíste no pecado, tu corre para Deus. Não fujas dele, corre para ele. É quase uma qualificação de 3 abordagens: a intelectual, a moral e a emocional. A razão precisa estar lá, ser um apelo à razão, um apelo à consciência, à vontade. Porque, infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que se encontram atormentadas por muitas dúvidas e elas precisam ser repreendidas acerca dessas dúvidas. Outras são perseguidas pelas dúvidas e elas precisam ser encorajadas. É por isso que o pregador deve aplicar contextualmente a palavra. O sermão será sempre uma ponte entre 2 mundos, ligando o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. A pregação é a exposição e a aplicação da palavra. Sem explicação, ela não é uma pregação expositiva. E sem aplicação, ela não é pregação. A aplicação é a vida da pregação. O pregador não vem informar o auditório. Vocês entendem? Em terceiro lugar, deve ser uma proclamação paciente, com toda a longanimidade. Parte D do versículo 2. A palavra precisa ser pregada com toda a longanimidade. A palavra grega macrotomia, de onde vem a palavra macro. Quantos já foram à macro? Aquilo é grande, é enorme, não é? A macro. É um espaço bem grande. Quem conhece a macro? Ali, por exemplo, em Alfragide e por outros sítios, não é? Aquilo é macro porque aquilo é grande. Então, o pregador deve ser longânimo, deve ser macro, deve ter um coração enorme, um coração que estica. O pregador deve ter um espírito que nunca se irrita. Que nunca se cansa. Que nunca fica desesperado. É uma espécie de paciência triunfadora no trato com as pessoas. O pregador precisa ser fiel e firme na palavra, mas precisa ser sensível com as pessoas. Não é o papel do pregador forçar os ouvintes. Ao contrário, como nós lemos no capítulo 2, versículo 24 e 25, ele deve ser brando para com todos e fugir das contendas. Mais uma vez, citando John Stott, ele tem razão quando ele nos diz que, mesmo sendo solene a nossa missão e urgente a nossa mensagem, não se justifica uma conduta rude ou impaciente da parte do pregador ou do pastor. Em quarto lugar, claro, deve ser uma proclamação fiel às Escrituras. O versículo diz, e doutrina. A palavra precisa ser pregada com toda a doutrina. A proclamação deve ser repleta de ensino. As duas coisas andam juntas.
Pregação e doutrina. Elas não podem ser separadas. Vais a muitos lugares, infelizmente, que tu ouves uma pregação, mas não tem qualquer tipo de ensino. Não tem qualquer tipo de doutrina. Essa foi a maneira como Paulo agiu nos seus 3 anos de ministério na igreja de Éfeso. Atos 20. Versículos 20 e 21. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrependendo-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto ensinou as grandes doutrinas da graça, como testificou a judeus e a gregos arrependimento para com Deus e fé no nosso Senhor. Calvino está coberto de razão quando afirma que tanto a correção quanto a repreensão e a exortação são meros auxiliares da doutrina. Por conseguinte, têm pouco peso sem ela. Quando tu queres exortar alguém, quando tu queres repreender alguém, quando tu queres corrigir alguém e não o fazes baseado na doutrina, isso tem pouco valor. Porque todas estas coisas, corrigir, exortar, admoestar, são ferramentas para ajudar a doutrina. Estas coisas, sem a doutrina, têm pouco peso. Bom, versículos 3 e 4, e vamos avançar. Em disposição para ouvir o Evangelho. Paulo não engana Timóteo. Paulo não o ilude. Ele sabe que o tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao Evangelho. Quais são as atitudes das pessoas? Em primeiro lugar, as pessoas se sentirão ofendidas com a sã doutrina. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não se suportarão a sã doutrina. É incrível. O Evangelho, as Escrituras, a palavra, a sã doutrina nunca foram populares. A verdade sempre fere mortalmente o orgulho do homem e denuncia a malignidade do seu pecado. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. Nem os mortos espirituais têm apetite pela sua palavra. Somente o Espírito de Deus pode inclinar os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Somente as ovelhas de Cristo ouvirão a voz do Divino Pastor. Com isto queremos dizer que naturalmente, é natural que o homem normal, o homem natural, terá uma resposta hostil ao Evangelho. É certo, é claro, é evidente que os homens não vão suportar a verdade, chamada pelo apóstolo Paulo de sã doutrina, em contraste com as heresias dos falsos mestres. Repara que no versículo 3, Paulo fala, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se acercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então Paulo está a dizer que a sã doutrina é a verdade e o homem natural não gosta de ouvir a verdade. Inclusive, eles agora já dizem que não há verdade. Tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade. Calvino vai nos dizer com toda a razão, ele vai afirmar-nos: quanto mais extraordinária for a avidez dos homens perversos por desprezar a doutrina de Cristo, mais zelosos devem ser os ministros em defendê-la e mais enérgicos devem ser os seus esforços em preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. Não é porque há gente que é contrária, não é porque há gente que não quer ouvir, não é porque há gente que abandona as instalações da igreja porque não quer ouvir a verdade, que por causa disso nós devemos de acalmar, nós devemos deixar de proclamar. Não, isso quer dizer que nós devemos continuar e com mais evidência, e com mais força, e com mais convicção, e com muito mais fidelidade, nós proclamarmos a sua verdade. Em segundo lugar, as pessoas sentirão atraídas por novidades. Claro, irmãos, claro. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Além de repudiarem a verdade,
Elas sentirão uma atração enorme pelas novidades e darão todo o crédito aos falsos mestres. As pessoas querem mestres que falem o que elas querem ouvir. É incrível. É incrível. Elas rodeiam-se, elas cercam-se daqueles que darão exatamente a elas o que elas desejam. Não é? Eu antes pensava assim, como é que é possível, não é? Se a gente andar aí no reino de Deus, no Jeová, sei lá, não é? Na Maná, sei lá, em tanta coisa horrível que nem nome de igreja deve ter. Diz, como é que aquelas pessoas são enganadas daquela maneira? Porque elas querem ser enganadas. Elas querem ouvir aquilo. Elas não querem ouvir sobre pecado, sobre santidade, sobre fidelidade, sobre arrependimento. Não. Elas querem ouvir que elas vão ser mais ricas. Elas querem ouvir que a sua casa vai estar cada vez melhor. Elas querem ouvir que vai ter isto, vai ter aquilo, vai ter o outro. E elas querem ouvir essas coisas. E eles vão ouvir essas coisas. Como eu disse no início, na introdução, o diabo tem sempre um falso pregador para um falso crente. Para lhe dizer mesmo o que ele quer ouvir. Está lá, sempre. E hoje em dia, então, com a internet, parece que esta palavra, eles cercam-se, eles rodeiam-se, não é? Eles metem ali, clicam o botão e ouvem tudo o que eles querem ouvir. Este eu quero ouvir, aquele eu quero ouvir, o outro eu quero ouvir. E aquilo a afagar todo o seu ego. Estas pessoas preferem pregadores de conveniência. Elas não procuram a verdade, elas procuram o que lhes acalma o coração. Enquanto permanecem nos seus pecados. É horrível, meus amados. Foi precisamente o que nós ouvimos na abertura deste culto, que o Dani nos leu, Ezequiel 33, 30 a 33. Não é? Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro e cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e assenta-se diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tens bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém, meus amados irmãos? Deus é amor. Não é? Ele é um rebelde, peca todos os dias. Adúltero, por aí fora. Mas sabe o que é? Deus é amor, Deus compreende. A carne é fraca. Não, meus amados irmãos, não. E ouvem desses falsos mestres, está tudo bem, paz. Então tu achas que Deus... não, há gente que eu hoje conheço que inclusive já diz que nem inferno há. Que isso não se pode interpretar literalmente. É terrível. Esta expressão coceira nos ouvidos quer dizer que estas pessoas, elas têm fome das novidades. É tipo uma expressão para nos mostrar a curiosidade que busca informações interessantes e inconvenientes. Paulo está a falar e está a descrever, são pessoas movidas por uma curiosidade mórbida para qualquer novidade vendida no mercado da fé. Obviamente que estas pessoas não procuram o Evangelho. Elas procuram algo que aquiete o coração. E é verdade, a mensagem destes falsos mestres chega a dar-lhes um certo conforto. Na prática, o que estas pessoas fazem é fechar os ouvidos à verdade e abri-los a qualquer mestre, a qualquer falso mestre que lhes coça os ouvidos com o que eles querem ouvir. Em terceiro lugar, versículo 4, eles vão tapar os ouvidos à verdade e vão cair no colo das histórias, das fábulas. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas.
eles abandonam a revelação da verdade de Deus pelas suas próprias fantasias e invenções. Bom, versículo 5, e vamos terminar. A obrigação de seguir em frente com o Evangelho. O desinteresse das pessoas em relação ao Evangelho não deve determinar a atitude do pregador, do ministro de Deus. Longe de desistir de pregar porque as pessoas estão mais interessadas em novidades do que na verdade, Paulo vai ordenar a Timóteo que cumpra cabalmente o seu ministério de evangelista. Neste sentido, vamos ver rapidamente 4 atitudes que devem ser tomadas pelos servos de Deus. Em primeiro lugar, seja sóbrio em meio à volubilidade reinante. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas. Em vez de entrares no sistema e seguir a onda da maioria, Timóteo devia manter-se íntegro na sua missão, pregando a verdade. Não importa, Timóteo, se os falsos mestres parecem mais atraentes e populares. Isso não importa. Não importa se o que eles pregam tem maior aceitação. Isso não importa, Timóteo. Não importa se eles conseguem juntar multidões muito mais numerosas do que tu, Timóteo. Isso não importa. Timóteo, o que tu precisas é ser diferente deles. Não te podes deixar influenciar por essa moda, que até parece que prevalece. No meio de uma geração, Timóteo, embriagada e entorpecida pelo sucesso, pelo prazer, pela cobiça, Timóteo, tu deves te manter sóbrio em todas as coisas. Timóteo devia permanecer inabalável. A palavra grega nefo, traduzida por sóbrio, significa livre de qualquer forma de embriaguez mental ou espiritual. Ou seja, equivale a ele estar alerta, vigilante, com aquela atitude firme e persistente da mente que observa tudo o que acontece ao redor e permanece inabalável em direção ao seu objetivo. Amém? Se é alguém sóbrio, não? Citando Stott novamente, ele diz: quando homens e mulheres se intoxicam com heresias inebriantes e novidades reluzentes, os verdadeiros ministros do Evangelho devem conservar-se calmos e sensatos. E como Paulo já tinha dito, em segundo lugar, ele precisa suportar as aflições em meio a toda esta oposição. Suporta as aflições. Paulo já havia dito isso no capítulo 3, versículo 12. Quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Agora o que ele está a declarar diante da oposição é que o ministro do Evangelho não deve baixar, afrouxar as suas convicções para se tornar pragmático, fazendo o que resulta e não o que é certo. Não cair no engodo de pregar o que as pessoas querem ouvir. Ao contrário, ele deve estar disposto a suportar as aflições por causa da sua fidelidade à verdade. Sempre que a fé bíblica se torna impopular, os ministros são altamente tentados a mudar aqueles elementos que promovem a maior ofensa. Não penses que é fácil. Às vezes há a tentação de mudar um pouco. Em terceiro lugar, as boas novas de salvação, em meio às destruções, faz o trabalho de um evangelista. Há uma gritante e perturbadora ignorância das pessoas acerca do verdadeiro evangelho, irmãos. Chega a provocar agonia, chega a provocar dor. Irmãos, nós vermos o que está por aí fora. É altamente perturbador. O diabo tem falsos ministros, falso evangelho e falsos crentes. Nesse meio e rodeado de tudo isso, os ministros devem continuar a pregar incansavelmente o verdadeiro evangelho. As boas novas do evangelho não devem somente ser pregadas, preservadas da destruição, mas devem ser
propagadas com devoção. Eu vou repetir. As boas novas não devem somente ser preservadas da distorção, mas devem ser propagadas com devoção. Em quarto lugar, e vamos terminar, estamos mesmo quase. Complete o seu ministério em meio aos que retrocedem. Cumpre cabalmente o teu ministério. O fim dos tempos é marcado por um processo incrível do esfriamento da igreja, do esfriamento do amor, do abandono da verdadeira fé. Lembram-se que Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Uma enorme apostasia marca estes últimos tempos. O engano religioso floresce, espalha-se como palha seca. Neste cenário, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, tu deves cumprir cabalmente o teu ministério. É muito mais importante como é que tu acabas do que como é que tu começaste. Versículo 7 do capítulo 4. Querendo o Senhor, não para a semana, mas para outro domingo iremos tratar. Olha as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não basta apenas começar, é preciso terminar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é acabar uma coisa do que começar e não acabar. Percebes isso? Melhor é acabares a coisa. É horrível tu começares algo que tu não acabas. Melhor é o fim, é o acabar. Como é que tu acabas? As 4 ordens do apóstolo Paulo, ainda que diferentes nos detalhes, transmitem a mesma mensagem no geral. Aqueles dias em que era difícil conquistar ouvidos para o Evangelho, eles jamais deveriam desencorajar a Timóteo, nem detê-lo, nem induzi-lo a adaptar a sua mensagem ao gosto dos seus ouvintes, nem muito menos ainda silenciá-lo de uma vez. Mas antes, pelo contrário, deveriam estimulá-lo a pregar ainda mais, com maior devoção e convicção. E vou terminar com umas palavras de Calvino. Quanto mais grave for a doença do engano religioso que atinge as pessoas, mais eficaz e mais determinado deve ser o trabalho do ministro de Deus para curá-la. Quanto mais esperto e ameaçador for o problema, mais diligente o ministro de Deus deve manter-se em guarda. Aleluia. Amém, meus amados. Não se esqueças. Falo continuamente, assiduamente. Ora pelos pastores. Ora por aqueles que pregam a palavra. Para que eles se mantenham fiéis, animados, entusiasmados. E que eles o façam com amor, com compaixão, com zelo, com temor e tremor. Amém? Porque ainda que os dias pareçam muito negros, e de facto são, porque os últimos dias são dias difíceis, dias trabalhosos, nós acreditamos que o Senhor ainda tem por aí fora o seu povo para salvar e ainda tem na sua igreja o seu povo para alimentar e encorajar. E o pastor deve ser, e o pregador deve ser alguém que se prepara para alimentar as ovelhas e não para preparar comida para bodes. O pior que pode acontecer ao pastor é querer alimentar crentes carnais. O crente carnal, esse crente que vive na carne, não é para ser apaparicado. O crente que vive na carne é para ser auxiliado a sair dessa condição e deixar-se conduzir pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Que o Senhor ricamente
nos abençoe.